Continuando aqui a série sobre o desempenho das seleções que sediaram a Copa do Mundo, hoje tem o Brasil. Em toda a história da Copa do Mundo, apenas duas seleções tiveram o desprazer de perder uma decisão de Copa do Mundo jogando em casa. E essas duas seleções que passaram por essa grande decepção, uma foi o Brasil e outra foi a Suécia. Eu sou Daniel Oliveira, seja muito bem-vindo ao nosso canal. E a história de hoje eu vou começar pelos suecos, lá em 1958. As recordações são boas para a seleção brasileira. Se você quiser saber, fica até o final do vídeo comigo aí. A Suécia é uma daquelas seleções tradicionais da Copa do Mundo, ou seja, quase sempre estão, mas nem sempre estão. E por isso também é uma seleção que o Brasil mais enfrentou na história das Copas. Ao todo foram 7 confrontos e o Brasil não perdeu nenhuma. Um desses confrontos foi nessa Copa aqui. E essa foi a única vez que os suecos conseguiram alcançar a final. E a campanha deles começou contra o México no grupo 3. E eles venceram por 3-0. Além do mais, venceram a Hungria também na segunda rodada por 2-1. E fecharam empatando com Gales 0-0. Essas 3 partidas foi na capital Estocolmo. Invictos avançaram até as quartas de final. Eles passaram em primeiro lugar no seu grupo. Enfrentaram nessa fase a União Soviética, que era uma seleção forte naqueles tempos ali. E eles venceram por 2-0 e chegaram a uma semifinal de Copa. E o grande feito deles foi ter passado da Alemanha Ocidental nessa fase ao vencerem por 3-1. E eles estavam felizes e talvez até confiantes para vencer o Brasil na final. Mas como você já sabe, eu já revelei no início, a Suécia perdeu a final em casa para o Brasil e foi de goleada, hein? 5-2 em um dia que o Pelé deu show. Ele fez um dos gols mais bonitos da história das Copas. Aquele ali foi o primeiro título de Copa do Brasil. E essa final foi a que teve o maior número de gols de todas até agora. Ao todo foram 7. Agora, o Brasil em 1950. Mas antes vou te pedir, deixa aquele like maneiro aí. E também vou te dar uma ideia legal, se inscreva no nosso canal. Ativa também aí as notificações e acompanhe os outros vídeos. Se puder e gostar e quiser que o nosso canal cresça, compartilhe aí. Nessa Copa de 50 foi a única que não teve um jogo em si decisivo. Não teve aquela grande final. Porque o sistema de disputa levava os classificados da primeira fase até um quadrangular final. Óbvio, reunia 4 seleções. Além do Brasil, tinha também o Uruguai, tinha a Suécia e a Espanha. Mas antes disso, o Brasil, na fase de grupos, venceu o México na estreia por 4-0. Os mexicanos são os melhores adversários. Esse jogo aconteceu no Maracanã. Então na segunda partida foram a São Paulo, no Pacaembu, enfrentar a Suíça. Mas o Brasil tropeçou. Esse jogo terminou 2-2. Lembrando que só a primeira classificada daquele grupo iria para o quadrangular final. Então a classificação estava em risco. Então o que os organizadores fizeram? Eles tiveram a brilhante ideia de tirar o jogo de São Paulo para o Rio, porque o problema era em São Paulo. Mas eles mal sabiam o que ia acontecer no Maracanã aqui no Rio. Nesse quadrangular final, como eu te falei lá no início, o Brasil enfrentou a Suécia, todos os jogos do Maracanã, e venceu por 7-1, uma goleada, né? A maior goleada da seleção brasileira em Copas do Mundo. Mas pegou a Espanha no Maracanã e venceu por 6-1, 2 goleadas gigantescas. E então, o título já estava nas mãos da seleção brasileira. Era só empatar com o Uruguai no Maracanã de novo. Os uruguaios jogaram todas as suas partidas em São Paulo. Eles chegaram a vencer um jogo e empatar outro. E nessa partida histórica, segundo a FIFA, é aquele jogo de futebol em que teve o maior público da história. Foram mais de 200 mil pessoas, incrível. Mais de 200 mil pessoas presenciaram um dos maiores feitos da história das Copas do Mundo e do futebol mundial. Porque apesar do Brasil ter saído na frente no placar, os uruguaios com toda a sua garra viraram aquele jogo histórico. Como eu te falei, os brasileiros ao lado dos suecos foram os únicos a perder uma final de Copa jogando em casa. Deu para entender? Quadrangular final, não teve um jogo em si, uma final. Acho que acabou sendo a final essa. Já que eu tô aqui no Brasil, não vou sair daqui não. Agora eu vou pro ano de 2014, onde o Brasil, sediando o torneio, óbvio, né? Chegou lá no grupo A. Muitos diziam que o Brasil era o favorito, mas eu não via muito bem isso não. A estreia, apesar do placar 3-1, foi com muita dificuldade. Venceu a Croácia nesse caso. Com um pênalti ali meio forjado. O Fred é malandro. O Neymar foi aquele que jogou melhor naquela partida. Ele fez 2 gols e na segunda rodada contra o México, o Brasil tropeçou. Esse jogo foi em Fortaleza. Ficou no 0-0, então foi para a terceira rodada tendo que vencer Camarões em Brasília. Apesar de ter feito 1-0, o Brasil levou um susto, tomou o gol de empate, mas aí depois tudo se deslanchou. Foi uma vitória fácil por 4-1 e o Brasil avançou às oitavas de final na primeira colocação. Nessa fase, enfrentou o Chile. Isso foi recente, então você deve se lembrar como que foi aquele jogo. Foi histórico, né? Aquela bola no travessão do Pinilha. No final, esse jogo terminou 1-1, no tempo normal, na prorrogação. E então, nos pênaltis, brilhou o goleiro Júlio César. E a trave também, né? Com muita dificuldade, o Brasil chegava até as quartas de final. Pela frente, outro sul-americano, dessa vez a Colômbia. E mais um jogo difícil, o Brasil venceu por 2-1. Foi aquele jogo que os uniu
Formiga, deu uma entrada no Neymar e tirou ele da Copa. Então o Brasil avançou até a semifinal e lá levou a maior goleada que o mandante já sofreu na história das Copas. E isso foi disparado, hein? Foi um 7-1 para a Alemanha. E aquilo que era para ser uma partida de futebol virou um passeio. Um absurdo. Mesmo assim, faltava mais um jogo. Já que perdeu na semifinal, iria disputar o terceiro lugar contra a Holanda e levou outra sapatada. Foi um 3-0 em Brasília e o Brasil amargou a quarta colocação. E teria sido melhor até se ficasse na oitava, né? Vou continuar aqui na América do Sul e vou na vizinha, o Chile, que sediou essa Copa só nessa edição, em 1962. E essa foi a melhor campanha deles, disparado na história das Copas. Caíram no grupo 2 e logo de cara enfrentaram a Suíça e venceram por 3-1. Logo depois, uma verdadeira batalha campal contra a Itália. Esse jogo descambou para o lado da violência por conta de declarações, principalmente por parte dos italianos, é o que dizem os registros da época. E o futebol ficou de lado, então presenciamos ali cenas violentas, absurdas. Parecia mais um baile funk dos anos 90. Era lado A contra lado B. E o Chile acabou vencendo por 2-0 e por fim enfrentou a Alemanha Ocidental na última rodada e acabou perdendo, pelo mesmo placar, 2-0. Avançaram em segundo lugar para as quartas de final. Enfrentaram a União Soviética e venceram por 2-1 e o Chile, pela primeira vez e única até hoje, chegava até a semifinal de uma Copa do Mundo. Mas pela frente tinha o Brasil e o Garrincha e o Vavá. E nessa partida aqui, o Garrincha teve uma das maiores atuações da sua vida. Além do mais, o Vavá também. Cada um fez 2 gols e ajudaram na vitória por 4-2 do Brasil, que seria campeão contra a Tchecoslováquia. O Chile foi disputar o terceiro lugar e venceu a Iugoslávia por 1-0, ficando assim com um honroso terceiro lugar. Eu acho melhor parar por aqui, mas antes vou te dar uma ideia legal, que tal você acessar o link da nossa loja de produtos digitais. Você vai poder encontrar os e-books ali que eu escrevi, Replay das Copas volume 1 e volume 2, que trata das seleções campeãs e de algumas seleções tradicionais europeias, mais o México e os Estados Unidos. Mais pra frente vai sair o volume 3. E também outros cursos, mentorias e coisas do meio do futebol para você evoluir em termos de conhecimento. Além do mais, se você quiser apoiar o nosso canal financeiramente, vou deixar os dados aqui embaixo, todos eles na descrição. Por enquanto vou ficar por aqui, valeu e até a próxima!